A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré, para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Na tarde desse dia, eu venho aqui mais uma vez trazer mais uma mensagem para os irmãos. E hoje eu quero falar de algo que eu particularmente, eu quero acreditar que os amados irmãos possivelmente ainda não devem ter ouvido falar. Talvez uma mensagem que por mais tempo que você venha ter no Evangelho de Cristo, existe uma grande possibilidade de você nunca ter ouvido uma mensagem dentro daquilo que eu vou estar colocando hoje. Dentro do momento que eu vou estar colocando hoje, é uma passagem que para muitos passa até desapercebida, mas foi um momento duradouro, muito longo, que separou o Antigo Testamento do Novo. Na minha Bíblia tem aqui uma outra Bíblia, tem mais 5 Bíblias na minha casa. Em todas as minhas 7 Bíblias, eu quero acreditar que na sua Bíblia também, quero acreditar que em todas as Bíblias, independente da revisão, da atualização, da tradução, todas as Bíblias têm algo em comum, além da palavra, é claro. Ela tem algo que separa o Antigo do Novo, que é uma folha em branco. O que significa para você esta folha em branco? Que termina no livro de Malaquias, capítulo 4, no verso meia dúzia, e dá um novo recomeço no livro de Mateus, capítulo 1. O que significa para você esta folha em branco? Esta folha em branco, ela simboliza um silêncio duradouro do nosso Deus. Simboliza 400 anos de silêncio do Senhor, onde ali o Senhor fechou a boca dos seus profetas, fechou a boca dos seus sacerdotes, até tiveram homens e mulheres que profetizaram dentro desses 400 anos de silêncio. Porém, foi uma profecia dada simplesmente pelo homem. Foi um sacerdócio exercitado simplesmente pelo homem. Nada foi oriundo de Deus. Nada foi dirigido por Deus. Nada foi orientado por Deus. Nada foi revelado por Deus. A palavra de Deus, ela diz que este livro chamado Bíblia, Escrituras Sagradas, foi escrito por mãos humanas, porém inspirada pelo Espírito Santo. E em meio a esses 400 anos, e mesmo estando num total silêncio, Deus ficou todo esse tempo, ou seja, 4 séculos sem falar com o seu povo. Volto a frisar, houve homens que falassem sim, mas não da parte de Deus. Eu fico imaginando Israel sem ouvir Deus, apenas ouvindo o homem. Como não deve ter se sentido Israel? Vamos trazer para os dias de hoje. De repente, num bom tempo, Deus falou contigo. Durante um bom tempo, Deus falava contigo numa intimidade ímpar. E de repente, Deus fechou sua boca para com você. Deus deixou de falar contigo. E você entra de repente num possível desespero. Você vai para a igreja, muitas das vezes, para ouvir numa particularidade, Deus usa alguém, um homem, uma mulher, para num ato pessoal contigo,
trazer uma revelação, uma palavra para você. Volto a dizer, da mesma forma que aconteceu lá atrás, foram 4 séculos, 400 anos. Deus fechou a boca, porém homens continuaram a profetizar. E mesmo que esses homens, não vindo da vontade de Deus, profetizavam, nada acontecia a favor de Israel. Esse é que é o que da questão. Mesmo esses homens profetizando, volto a dizer, sem a orientação, sem a direção de Deus, havia pessoas, homens e mulheres profetizando, mas nada do que eles profetizavam surtia efeito no povo de Israel. E no dia de hoje não está diferente. Uma coisa que me chama a atenção, quem aqui não conheceu ou nunca ouviu falar de Abraão? Todos nós, o pai da fé, meu Deus, Abraão. Primeiro chamado de Abrão, depois o Senhor assim o exalta de tal maneira que o chama de Abraão. Lhe concede um filho da promessa, seu filho Isaque, e Deus prova ali aquele homem, e aquele homem, sem titubear, obedece a Deus, levando seu filho Isaque, ainda menino, até o Monte Moriá para ali sacrificar o seu filho. E chegando lá em cima, o Senhor já tinha o sacrifício já preparado, poupando assim a vida de Isaque, para ver até onde ia a fidelidade daquele homem. E Deus viu, até porque Deus já sabia, mas Deus viu na prática, no exercício da fé de Abraão. Por isso que ele é chamado de pai da fé, porque ele exercitou a sua fé. Então veja bem, quem nunca ouviu falar de Abraão, entendam muito bem o que eu vou falar, para nós vermos como se encontra os dias atuais naquilo que diz respeito à igreja. Veja bem, hein? Abraão viveu 175 anos sobre a face da terra. A primeira vez que Deus falou com Abraão, Abraão tinha exatos 99 anos. Desde a primeira vez até o último suspiro de vida, até o último fôlego de vida de Abraão, Deus falou com ele mais 6 vezes. Ou seja, em meio a 175 anos de vida de Abraão, Deus falou com Abraão por 7 vezes. Quem hoje, na face desta terra, pode se comparar a Abraão? Ninguém hoje, ninguém chega ao dedinho mindinho de Abraão, do que foi Abraão e da intimidade que Abraão tinha com Deus. E hoje eu vejo homens, hoje eu vejo mulheres dizendo que Deus está falando com ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Todo momento que abre a sua boca é Deus falando. Deus fala daqui, Deus fala acolá, Deus fala ali, E uma coisa que me chama a atenção, a palavra de Deus ela vai nos dizer que nós somos a pior geração de cristãos que já pisou a face desta terra. Uma geração que vai para a igreja apenas para pedir, não vai para dar culto racional a Deus. Uma campanha que está associada ao mundo, permitindo que o mundo entre dentro da casa de Deus. Uma geração de cristão que se prostitui, que se adultera. Eu não estou falando de fora da igreja, eu não estou falando de ímpio, não, estou falando de cristão, de crentes, que disputam cadeiras, disputam posições, fazem panelinhas dentro da casa de Deus, comercializam a palavra de Deus, vende-se louvores,
forjam milagres. Olha só. E o homem ainda vai dizer que Deus fala com ele. Meu Deus. O homem, na verdade, não sabe o que verdadeiramente é Deus falar com ele. Nós vemos grandes exemplos de homens falando, de Deus falando com homens na face da terra. O efeito que causou nesses homens quando Deus assim falava com eles. Deus, quando falava com certos homens, os homens de imediato se prostravam. Outros saíam mancos. Meu Deus. Outros não aguentavam o próprio som da voz de Deus e caíam em prantos. Para que Deus falasse com certos homens ou certas mulheres lá atrás, meu Deus, vocês não têm ideia do que aqueles homens e aquelas mulheres passavam para que eles pudessem ouvir por alguns segundos apenas que viesse a ser a voz de Deus. Eu quero acreditar que boa parte daqueles que estão me vendo através desse vídeo tem um grande costume de subir montes. Eu particularmente não tenho, eu prefiro o meu quarto. Já foi época que monte era um lugar santo. Hoje monte é lugar para se tirar selfie. Hoje monte é lugar para se fazer oração contrária. Hoje monte é lugar para se fazer piquenique. Hoje monte é lugar para se fazer tanta coisa, menos para se buscar a presença de Deus. Monte hoje virou um sinônimo de entretenimento, encontros, como eles dizem, eu não concordo com isso, como eles dizem, encontro de vasos. Meu Deus, eu sou um vaso na mão de Deus, mas eu não sou um vaso aos olhos do homem. Aos olhos do homem todo mundo quer ser o tal, vaso, estrela, pregador, preletor, conferencista, tantas coisas. Aos olhos do homem você tem tudo isso, mas e os olhos de Deus? O que você é? Meu Deus. E veja bem, o Senhor ficou ali 4 séculos, 400 anos, sem falar com o seu povo. E o povo quer acreditar como no período do Egito clamava uma resposta de Deus, até que Deus enviou ali o grande líder chamado Moisés para libertar o povo. Uma coisa que me chama a atenção, por quanto tempo o povo do Egito ficou cativo lá no Egito? Exatos 400 anos. E Deus envia Moisés. Do Antigo Testamento para o Novo, quanto tempo o povo de Israel fica sem ouvir a voz de Deus? Exatos 400 anos. Só que lá no Egito, Deus enviou um homem carnal, nascido do mesmo pecado que tanto eu como você nascemos. Um homem também que cometeu erros. Um homem que teve sobre a sua responsabilidade homicídios. Desobedeceu a Deus, que o Senhor pediu apenas que ele tocasse na rocha, ele bateu na rocha, uma desobediência, tirou a vida de um egípcio, sim, mas não deixa de ser um homicídio. Só que naquele período o Senhor envia um homem, tão pecador quanto o povo hebreu lá no Egito cativo era. A única diferença entre Moisés e aquele povo é que Moisés foi chamado por Deus. E com isso Moisés se separou, foi preparado no período de 40 anos. Para depois de uma preparação de 40 anos, o Senhor assim o enviar até o Egito para libertar o seu povo. E quando termina o silêncio de Deus entre Malaquias e Mateus, o Senhor também envia um homem
Só que não envia um homem nascido do pecado. Envia um homem nascido sim de uma mulher, mas sem a necessidade do ato sexual desta mulher para com seu marido. Maria só perde a virgindade após ela ter o primeiro ato sexual com seu marido José. Mesmo no nascimento de Jesus Cristo, Maria continua intacta, com a sua virgindade intacta. Deus é tremendo. E veja bem, da mesma forma que o Senhor Deus preparou Moisés 40 anos, o Senhor prepara Jesus Cristo num período de 30. O Senhor fica no silêncio 400 anos. Anterior ao silêncio, o Senhor usou tantos homens, profetas e mais profetas, profetisas, juízes, juízas, sacerdotes. E teve um momento que ele se calou. Mas quando ele retorna a falar com o seu povo, ele não traz simplesmente mais um homem. Não. Me perdoe a palavra, ele traz o cara. Ele traz um homem que viria fazer a maior diferença que a humanidade poderia ter visto e ouvido. Ele traz para mim, para você, para todos nós, o seu próprio Filho, unigênito. Prepara Jesus Cristo por 30 anos. E com 30 anos o Senhor começa a fazer a obra que Deus tinha preparado na sua vida. E além de Jesus fazer a sua obra, da mesma forma que Moisés preparou um único homem chamado Josué, o Senhor Jesus Cristo prepara 12 homens, melhor dizendo, 11 homens. Porque Judas Iscariotes tirou a sua própria vida após vender o Senhor Jesus Cristo por um punhado de moeda de prata. Mas os 11 que sobraram foi preparado pelo Senhor, pelo Filho de Deus. 400 anos, povo de Israel, sem ouvir Deus, mas quando ele volta a ouvir Deus, ele volta a ouvir Deus na sua plena forma humana. Não ouvem mais Deus através do homem pecador, mas ouvem a Deus através do próprio Deus na figura humana, um ser santo. Onde que por mais que milagres que Elias tenha feito, por mais que milagres que Eliseu tenha feito, por mais que milagres que o Senhor fez no deserto, ali no Egito, com Moisés e o povo, mas através da vida de Jesus Cristo, meu Deus, o milagre maior o Senhor fez, tirando o nosso pecado, abrindo mão dos nossos erros passados e nos fazendo seus filhos. Mas lamentavelmente, mesmo diante de todo esse feito do nosso Senhor Jesus de Nazaré, o homem continua, principalmente nos dias de hoje, a priorizar Cristo. Hoje o homem, a igreja em si, continua a querer ouvir o homem, mas pouco dá a voz, dá ouvidos, melhor dizendo, ao Senhor Jesus. Mas pastor Augusto, quando é que eu dou ouvidos a Cristo? É quando você abre esta palavra e você a lê. Porque da mesma forma que no período de silêncio de Jesus Cristo, entre Malaquias e Mateus, surgiram tantos outros profetas que profetizaram, porém não da parte de Deus, nos dias de hoje o que mais tem dentro da igreja são homens e mulheres profetizando de si próprio, não da parte de Deus. E você aceita, você até vê algo ser realizado na sua vida, mas uma coisa me chama a atenção. Será que realmente, a partir do momento que o homem profetiza de si próprio, não da parte de Deus, e a coisa se realiza na tua vida, quem é que está realizando os feitos na tua vida? Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu fui criado em berço cristão. Eu sei muito bem
do que o diabo é capaz de fazer. Eu sei muito bem. Eu vou contar aqui um testemunho breve de uns 3 minutos do que o diabo, através da vida da minha mãe, que ainda está em vida e eu creio que ela ainda vai ser ganha para o Senhor Jesus Cristo, fez com uma mulher. Veja bem, uma mulher residente lá na cidade de Toronto, no Canadá, conhecida de um amigo nosso que morava aqui no Rio, que mora aqui no Rio. Não sei se ele já está morto, não sei se ainda está em vida, mas isso não convém o fato agora. Mas veja bem, esta mulher, dona de um cabaré, morava, ou mora, também não sei. Na época eu era jovem, devia ter meus 15 anos, mais ou menos. Esta mulher precisava de um resultado final na vida dela, porque ela se apaixonou por um homem, um pai de família. E esse homem, esse pai de família, ele teve uma briga familiar com a sua esposa. E ele foi afogar as mágoas nas ruas. Entrou por dentro de um cabaré e começou a beber. Isso lá no Canadá. Veja bem, isso lá no Canadá, hein? Olha como o diabo é. E essa mulher perguntou ao nosso amigo Marcos se ele conhecia alguém que poderia fazer um trabalho para que ela pudesse conquistar esse homem, porque uma vez esse homem dentro do cabaré dela, afogando as mágoas, ela se assentou ao lado dele e começaram a conversar, e dali para frente começaram a ter um caso. E ela queria que aquele homem largasse a sua família e viesse a viver com ela. E aquele homem começou a colocar vários empecilhos, dizendo que ele era um pai de família, que amava a sua esposa, mas aquela mulher insistiu. Aquela mulher pegou um avião lá do Canadá, aterrissou aqui no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, no Tom Jobim. Na época nós morávamos, se não me falha a memória, lá no bairro de Santa Cruz. Nós tínhamos uma casa de 2 andares, atrás um quintal muito grande, onde mamãe fez ali os negócios dela do espiritismo, os quartos, né, entre aspas, do jeito que eles dizem, quarto de santo, fez 2. E aquela mulher veio para cá, se não me falha a memória, acho que aquela mulher era brasileira, estava apenas morando lá, era uma prostituta, se mudou para lá, ganhou muito dinheiro e montou ali um cabaré. Aquela mulher veio para cá, para o Brasil, e minha mãe fez um trabalho na vida dela. Aquela mulher pagou a minha mãe, na época, se não me falha a memória, cerca de $8.000. E aquela mulher chegou a ficar 1 semana dentro do quarto de santo. 1 semana depois, aquela mulher saiu do quarto de santo. Ficou mais uns 2 dias lá em casa. E depois ela retornou para a sua cidade, onde ela já estava residindo. Ou seja, voltou para o Canadá. Cerca mais ou menos de uns 10 dias, 15 dias depois, aquela mulher mandou uma mensagem, escreveu uma carta ou telefonou para o Marco, não tenho ideia agora, mais ou menos, dizendo que ela tinha conseguido aquilo que ela veio buscar aqui no Rio, ou seja, na casa da minha mãe. Ela conseguiu, o diabo conseguiu tirar um pai de família de dentro da sua casa e colocou aquele pai de família ao lado de uma prostituta, de uma dona de cabaré. Mas pastor Augusto, por que o senhor está dando esse testemunho? Veja bem, do jeito que a igreja do Senhor nos dias de hoje ela se encontra, me perdoe, quem já me viu pregar sabe que eu sou muito verdadeiro no que eu falo e muito transparente. Eu não gosto de lero-lero, não gosto de fábulas, como hoje você, o que mais se vê dentro das igrejas são homens pregando, enchendo linguiça, falando para você aquilo que você quer ouvir, mas não prega a verdadeira palavra. Você sabia que o diabo, ele tem livre acesso dentro da igreja dos dias atuais, do século 21? E olha, se você parar e analisar, ele está fazendo muito mais milagres dentro da igreja do que o próprio Cristo.
Porque hoje a maioria das igrejas abertas na face da terra, lamentavelmente, já não pertencem mais a Deus, porque viraram empresas, são de propriedade humana. O homem frisa, bate no peito dizendo que é a igreja dele. Então, a partir do momento que a casa de Deus ela se torna uma empresa e o homem bate no peito dizendo que é dele, ela já não é mais do Senhor. E quando a igreja ela é empresa e quando ela pertence ao homem, ela é o dono dela, é o príncipe desse século. E eu provo dentro da Bíblia para você que o nosso adversário ele teve acesso a 3 grandes igrejas que a palavra de Deus ela nos revela. Uma no Antigo Testamento, e 2 no Novo Testamento. No Antigo Testamento, porque igreja somos nós, até porque o Senhor diz que Ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos. E a primeira igreja que o nosso adversário, que o diabo se achegou e tocou nela, foi Jó. Satanás estava de rodear a terra, de passear a terra, e o Senhor olha para ele e fala: está vendo meu servo Jó? E todo mundo conhece ali a história, né? Um homem temente a Deus, se apartava de mal e tantas outras coisas. Deus permite que Satanás toque naquela igreja e ela se torna enferma após ter perdido seus filhos, as filhas e todos os seus bens, ficando apenas 3 amigos dele e a sua esposa. 5 personagens finais nessa história de Jó: Jó, sua esposa e 3 amigos. 5 personagens. E o nosso adversário tocou naquela igreja chamada Jó. Veja bem, um homem temente a Deus se apartava do mal, e um homem íntegro. Na primeira igreja. Vamos agora para a segunda igreja. A segunda igreja nós vemos o apóstolo Pedro. A palavra de Deus ela vai dizer que o nosso adversário iria cirandou Pedro. O próprio Cristo repreendeu Satanás, não permitindo que ele tocasse em Pedro. E ele revela para Pedro, dizendo: Pedro, Satanás te rodeou, te cercou, mas eu não permiti. Veja bem, tocou na igreja chamada Jó, circulou sobre a igreja chamada Pedro, rodeou, cercou. E quem foi Pedro? O apóstolo Pedro. A igreja, na verdade, começa em Pedro. E a outra igreja, uma no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Do Novo Testamento, a primeira foi Pedro. Melhor dizendo, mas como homem, agora vamos dar figura a terceira igreja. Esta igreja é uma igreja santa, imaculada, sem pecado. Foi até a ela, face a face, e a colocou na prova, usando a sua própria palavra. Isso é que me chama mais atenção. O meu e o teu adversário foi até a igreja santa e usou a própria palavra da igreja santa. O diabo foi até Cristo e colocou diante de Cristo 3 posições, usando a própria palavra de Cristo para o tirar da presença de Deus Pai. E olha só, e uma coisa que me chama a atenção: a Jó não, nem a Pedro, mas a Cristo, Satanás ofereceu a riqueza do mundo. Veja bem, em Jó ele só tocou, em Pedro ele cirandou, mas em Cristo, ele colocou diante de Cristo todas as riquezas do mundo, que foi o último levante. Primeiro ele diz: transforma essas pedras em pães. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O segundo levante, a segunda investida foi:
sobe até o pináculo, pula lá de cima, dará ordem na queda, dará ordem, teus anjos eles já verão de te amparar. E o Senhor, a resposta do Senhor Jesus Cristo foi o quê? Não atentar o Senhor, vosso Deus. E vendo que nas duas investidas ele não conseguiu nada, ele faz uma terceira e última investida. Se prostrado diante de mim me adorares, tudo isso será teu. Aí mostrou o mundo presente e mostrou o mundo futuro, que é os dias atuais. E a resposta de Jesus foi: adorarás e se prostrarás somente diante de Deus Pai. Então, diante dessa situação, nós vemos que o nosso adversário, ele tem total liberdade dentro das igrejas no dia de hoje. Até porque as igrejas no dia de hoje, elas estão muito mais carnais do que espirituais. Então ele tem total liberdade, e muitos estão sendo abençoados dentro das igrejas, sim. Dezenas de centenas de milhares estão sendo abençoados. Pensam que é Deus que está abençoando, quando na verdade não é. É o próprio diabo que está dando as bênçãos. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque as igrejas nos dias atuais, dentro delas você pode ficar de qualquer maneira. Eu conheço igrejas onde no grupo de ministério de louvor tem lésbicas cantando. Nós vemos hoje igrejas apacentadas por casais do mesmo sexo. Hoje nós vemos dentro das igrejas pastores no púlpito dirigindo igreja no adultério, músicos hoje na fornicação. Nós vemos vendas de palavra e de música dentro da igreja. Aí eu te faço uma pergunta: o Senhor está dentro dessas igrejas? Não está. A partir do momento que tem todos esses processos dentro da igreja, quem é que está dentro desta igreja? Aí a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? Aquele que não está comigo está sem mim. Isso é muito forte, porque existe um Deus e existe um príncipe. Quando o pecado entrou dentro na face da terra, o Senhor coloca Satanás como sendo o príncipe desse século. E se você não está com Deus, você tem que estar com alguém. E quem é o segundo mandatário desta terra, colocado pelo próprio Deus? É Satanás. Então, se você não está com Deus, você está com Satanás. Querendo ou não, isso é Bíblia, é palavra. Se você for um fervoroso com Deus, se você está na vontade de Deus, se você está no querer de Deus, se você, quando vai para a igreja, você não vai para pedir, mas você vai para adorar a Deus, para agradecê-lo pelo seu dia, pelo ar que você respira. Quando você vai para a igreja, se você for um servo fervoroso, que quando você vai para a igreja, você vai apenas para pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus erros do seu dia a dia, forças para continuar. Na hora certa, o Senhor vai voltar a falar contigo. E quando Ele voltar a falar contigo, Ele não vai falar através de um homem, Ele vai falar através do seu próprio Espírito dentro do teu coração. E você vai saber que é o Senhor falando contigo. Até porque a palavra de Deus no livro de Hebreus, ela vai dizer que muitos morreram sem ver a sua promessa concretizada. Até porque a sua maior promessa não está nesta terra. A minha promessa, a nossa promessa não está nessa terra, mas a nossa promessa está na terra, na pátria celestial. E tem muitos pastores mentirosos e enganadores dizendo que você não vai morrer sem que antes Deus não cumpra as promessas dele na sua vida. Mentirosos e enganadores. Então rasga essa passagem do livro de Hebreus, quando diz que muitos morreram sem ver as suas promessas concretizadas. Aí o homem hoje, nos dias de hoje, vai dizer que você não morre sem antes não concretizar. Mentirosos, enganadores, fraudulentos, falsos profetas. Está no silêncio, não tem ouvido a voz de Deus, continue adorando. Está buscando, Deus não está dando a resposta, continue louvando. Não pare não,
porque se você parar vai ser pior. Quem é que não está passando por uma situação hiper delicada? Todos nós. Não tem um que não esteja passando por uma situação muitíssimo delicada. Todos nós. Até porque todos aqueles homens e aquelas mulheres lá atrás, todos eles e todas elas passaram por situações hiper delicadas e muito mais delicadas e mais sérias do que nós passamos hoje. Porque até o presente momento nós não fomos perseguidos e não estamos sofrendo dor. Aqueles homens lá atrás foram perseguidos e sofreram dores, mas não negaram sua fé em Cristo, se mantiveram na presença de Deus, se mantiveram firmes e fortes, mesmo ali sendo perseguido, mesmo padecendo dor, mesmo não vendo as suas promessas concretizadas, mas eles não abriram mão de ser verdadeiros adoradores, não pedintes. Porque uma coisa me veio, sabe, me chama a atenção. Eu não vejo na Bíblia o povo dentro da igreja pedindo nada a Deus. Eu não vejo na Bíblia os profetas e sacerdotes, o próprio Cristo pedindo nada a Deus Pai. Os próprios discípulos chamados apóstolos pedindo nada a Deus Pai. Pedindo ajuda para pagar aluguel de igreja. Pedindo ajuda para comprar isso, para comprar aquilo, para pagar a luz de igreja, pelo amor de Deus. Se você abrir uma igreja, segura a bronca. Não peça nada ao povo não, porque o povo não tem culpa de você ter aberto uma igreja de aluguel. Se você abrir uma igreja de aluguel, isso é problema teu, a responsabilidade é tua, não é do povo. Esperasse o tempo de Deus, Deus possivelmente te dá uma igreja, sem custo nenhum. Agora não cobre do povo aquilo que é responsabilidade tua. Isso é para você, tá, pastor? Não coloque sobre as costas da tua igreja uma responsabilidade que é tua. Meu Deus, mantenha-se firme. Não olha para trás não. Em breve o Senhor vai falar contigo. Amém? E como sempre eu peço, nas vossas orações, não deixe de orar pelo pastor Augusto, pela minha esposa, missionária Neire, e pela nossa filha, a jovem Rafaela. Amém? Que o Senhor possa abençoar o seu final de dia, esta quinta-feira, dia 11 de fevereiro do ano de 2021. Que o Senhor dê para todos nós um final de semana maravilhoso. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Amém? Shalom Adonai.